relação de Deus com suas criaturas sempre foi uma relação que prezava pela consciência e preza pela consciência. O Deus da Bíblia é o Deus de liberdade, o Deus que rege o universo, ele quer dos seus adoradores um desejo consciente. Para isso, liberdade e amor se relacionam diretamente. Quando Jesus estava conversando com a mulher junto ao poço em Samaria, a conversa passou por adoração e, ao falar de adoração, ele disse que o Deus de verdade, ele quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Paulo, escrevendo sua epístola, disse que não devemos nos conformar com esse século, mas devemos nos renovar. Sim, nos transformar com a renovação da nossa mente para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vós, pois, disse, tens a mente de Cristo. Jesus falou, se as minhas palavras estiverem em vós. A relação de saber, consciência e liberdade na Bíblia, elas estão repetidas vezes sendo colocadas para que a gente preste muita atenção. Deus ensina, Deus é o Deus que gera autonomia. E nos chamar de pecadores já está implícito nessa frase de que somos conscientes e responsáveis por essa consciência. Ao se aproximar do tempo do fim dos tempos, deste momento da história, a consciência, a liberdade e o saber estão em pontos agudos desse desfecho da história. E agora nós estamos vivendo num momento que se fala muito de ideias, muito de saber, muito de informação, e somos seguidores de um Deus que escreveu um livro. O que o saber se relaciona com o final dos tempos e como isso tem a ver com a gente hoje? Certamente temos muito a ver com isso e isso muito a ver com a gente. É preciso parar, refletir e agir. Não saia daí. Está só começando o Fé para Hoje. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ver o início do Sermão do Monte e a primeira parte desse sermão, chamado de Sermão do Monte, são as bem-aventuranças. Ele não é um conjunto de frases soltas de Jesus. Ele é um sermão significativo, porque lá sobre o monte, Jesus está explicando para os seus seguidores quais são as bases do seu reino. As bases comportamentais, as bases do seu pensamento e a relação que o seu reino tem com todas as coisas, a expansão do reino e o que se espera dos seus súditos. A primeira parte do Sermão do Monte, ele fala do que ele está fazendo e quais características ele está gerando para produzir um súdito do reino. É por isso que a primeira parte do Sermão do Monte, ele está falando das bem-aventuranças. Bem-aventuranças, se você olhar um pouco mais de cuidado, você vai perceber que todas as características dos bem-aventurados são características provenientes de fruto do Espírito. Então, ao começar no capítulo 5, ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus não está fazendo uma exigência, você precisa ser pobre de espírito para ser aceito no reino dos céus. Ele está dizendo que ser pobre de espírito é resultado do que ele está fazendo. Portanto, antes de você ser aceito no reino dos céus, ele está falando de como você o aceita e ele te torna apto. Mas, em resumo, o que ele está dizendo aqui é que tudo começa com o que ele faz. Ele transforma esse coração para que este coração gere os frutos que ele está querendo que se gere. Então, do capítulo 5 em diante das bem-aventuranças, nas bem-aventuranças do Sermão do Monte, ele vai tornando-nos capazes de realizar as coisas que ele vai fazer depois. Ele vai fazer comentários muito profundos e colocando no centro o que é, de fato, o coração da lei. Essa parte é muito importante, mas cabe para nós em destaque aqui a maneira como ele termina o Sermão do Monte, porque quando ele vai terminar no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, verso 24, ele vai dizer as seguintes palavras: todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Ele vai dizer sobre essa rocha, sobre essa construção, sobre esse homem, e vai continuar o exemplo dizendo o seguinte: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força sobre aquela casa. E ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha.
E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força sobre aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Lendo esse mesmo texto no Evangelho de Lucas, nós precisamos perceber o cenário que ele está criando aqui e como ele se relaciona com o Sermão do Monte. Porque o cenário que ele cria aqui é o cenário de um homem que é comparado a um outro. Um é prudente, o outro é insensato. Perceba que a prudência é colocada como fazendo o lógico. E a insensatez está sendo colocada como alguém que faz um absurdo. Por quê? Porque quem constrói uma casa sobre areia está sendo não apenas só insensato. É o cúmulo do absurdo, é o cúmulo da estupidez. Mas é importante a gente saber qual é a cena que está sendo colocada aqui. Porque se a gente pensar que ambos estão construindo e eles escolhem terrenos, nós vamos entender o que Jesus está de fato querendo dizer aqui. Aquele que construiu sobre a areia não escolheu um terreno arenoso. E aquele que construiu sobre a rocha não escolheu um terreno rochoso. Ambos têm um terreno rochoso diante de si e ambos têm um terreno arenoso diante de si. Mas o que está sobre a rocha é a camada de areia. Ou seja, no Evangelho de Lucas ele vai dizer que aquele homem que construiu a casa sobre a rocha cavou, abriu profunda vala e construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, você está percebendo? Alguém olha para a casa, vê a areia e constrói a casa sobre a areia. Outro olha para esse terreno e tentando fazer a casa, vê a areia e cava até achar a rocha. A rocha é um símbolo de Jesus na Bíblia e é muito rápido para a gente, muito comum dizer que a rocha aqui nesse texto é Cristo. Mas olha o que ele está dizendo depois que ele pregou. E depois que ele pregou e ensinou sobre o reino, ele disse isso: todo aquele que ouve essas palavras e pratica. Portanto, ouvir e praticar significa solidificar aquilo. A palavra de Deus na nossa mente, escutada poeticamente, e a gente se comportar com ela artisticamente, ele fala: isso é estúpido, isso é insensato. Eu não disse palavras para que você escute e chore, eu disse palavras para que você escute e isso seja uma regra de fé e prática na sua vida. Mas a solidez da palavra e da crença, ela só é real quando a gente pratica. Portanto, ele fala de uma insistência, ele fala de cavar, praticar, até que a prática gere uma solidez de comportamento. Todo aquele que ouve minhas palavras e pratica. O que é importante para a gente aqui nesse contexto? É entender que a palavra de Jesus é uma orientação para a vida. A palavra de Jesus estrutura a vida e cria na mente daquele seu discípulo uma lógica e um método de compreensão da realidade que vai regulamentar todas as suas ações. Olha como termina no verso 28, o Sermão do Monte diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Este Jesus que escreveu um texto, esse Jesus que inspirou o profeta, foi o mesmo Jesus que criou o relacionamento de todas as folhas, de todas as árvores, de todas as flores e todos os frutos. Sim, ele criou as leis da botânica. Esse Jesus que produz um texto, que produz um sermão e que prega, é a mesma voz, e dele vem a mesma voz que disse haja luz, que disse haja astros e cria todas as formas de relacionamento e complexidade do universo sideral e do espaço que a gente pensa. Esse Deus que falou para você: não odeie o seu irmão, esse Deus que falou que você deve perdoar, é o mesmo que criou o fígado, o pâncreas, o intestino, o rim, o coração, os pulmões, a musculatura, os nervos, os cérebros e seus milhões de neurônios e criou as regras de funcionamento entre tudo isso. Ele disse: eu não pintei um quadro, eu não te dei uma obra de arte para você apreciar, eu dei pão para você comer. Por que isso é importante para a gente pensar agora? Porque ele está dizendo no nível de penetração e confiabilidade e prática da vida. Escrevendo para Timóteo, Paulo vai falar algo muito importante para ele e que para muitos já virou alvo de estudo. Segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 3, o verso 16 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus. E ele vai colocar uma palavra gigante bem no meio. E útil
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. E útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha as áreas da vida que essa Bíblia entra. Então ele vai dizer que ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por favor, eu digo isso para você a partir dos textos bíblicos. Quando você pensar em espiritualidade, não imagine que espiritualidade é uma forma de pensar que não sai dali e vai para um outro lugar. Espiritualidade não é uma atividade de um joelho dobrado apenas na beira da cama, num quarto fechado, e que ela não entra na oficina. Espiritualidade tem a ver com ensino, ela tem a ver com uma forma de viver. Isso é muito importante para a gente entender a batalha com a qual nós estamos inseridos neste tempo. Paulo também escreveu para Tito, e na epístola que ele escreveu para Tito, chamado aqui das Epístolas Pastorais, capítulo 2 do livro de Tito, verso 11, ele vai dizer assim, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todas. E no verso 12 diz assim, ela nos educa, sim, ela nos ensina, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Mais uma vez ele fala do agir, do fazer a partir do aprender. A graça ensina, a graça educa. Tudo que se espera como efeito da graça, se espera depois do processo educacional da graça. E se você quer um texto maravilhoso sobre a relação entre processo educacional e a eternidade, você pode ir para o livro do profeta Daniel. E no livro do profeta Daniel, logo no final, tem um versículo maravilhoso, lindo, e ele vai colocar sobre o final da era, o final dos tempos, no capítulo 12 do livro do profeta Daniel, verso 1 diz assim, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Agora, preste muita atenção no que ele vai dizer neste versículo, o versículo 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça, brilhando como as estrelas, serão sempre e eternamente. Condução à justiça, um processo educacional. Na revista Almeida, revista corrigida, diz que os que há muito ensinarem, conduzirem à justiça, e a raiz da palavra aqui é que o ensino está associado ao discipulado, o discipulado e ensino está associado à prática de boas obras, e as boas obras têm uma função, e por favor, atente para isso, porque falamos de boas obras até então. Quando Jesus nos disse sobre a função das obras na nossa vida, a maneira como nos comportamos, a maneira como agimos, como decidimos sobre as coisas, a nossa relação de equidade e justiça, o que fazemos, a questão comportamental, ele vai no próprio Sermão do Monte dizer o seguinte, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Você pode pensar centenas, milhares de aplicações sobre o sal, mas uma coisa importante aqui, sal só faz efeito se estiver junto, se estiver inserido. Portanto, você vai usar o sal e só se usa sal na comida, nem sobre a comida, nem sob a comida. O efeito do sal só acontece se ele estiver inserido. E quando ele fala assim que nós somos o sal da terra, ele diz que não nos tiraria da terra. Eu vos peço, ele disse na sua oração sacerdotal em João 17, não peço que tire eles do mundo, mas que os livre do mal. Portanto,
Os discípulos, eles vivem aqui na terra, fazendo efeito na terra e salgando o mundo, dando sabor para o mundo. A relação de sal com inserção, com presença é muito grande. E a gente vai entender melhor ainda isso quando ele usar o próximo exemplo, quando ele vai dizer: vocês são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Jesus está dizendo que luz e distância, nesse sentido, eles são diretamente relacionados. A luz só faz o efeito de iluminar se ela estiver longe o suficiente. Assim, você pensa nisso sobre luz. Quando você, por exemplo, usando a luz do celular, se afastar um pouco, você ilumina tudo. Se colocá-la perto, ela já não ilumina mais nada. A distância é fundamental, é uma implicação para o uso da luz. O que Jesus está dizendo aqui é que a nossa vida, ela deve ser próxima o suficiente nas nossas obras. E as nossas obras devem ser obras que se relacionam diretamente com os outros. Aprendemos a conviver com os outros, a pensar nas necessidades dos outros, a agir na necessidade dos outros. Portanto, ser sal não é uma ideia monástica de distância do mundo. Ser sal é uma ideia de serviço com proximidade do mundo. Ao mesmo tempo, santidade envolve uma diferença radical, fundamental, a ponto de que se perceba a diferença. E a percepção da diferença envolve uma distância do mundo, distância da lógica do mundo, distância dos moldes de pensamento do mundo, distância das ideologias do mundo e do destino do mundo. Perto do mundo, longe do mundo. E as obras, nesse sentido de sal e luz, vão gerar um efeito, que ele vai dizer aqui: assim brilhe também a vossa luz diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras. E agora ele diz a razão das boas obras. Vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que estás nos céus. Sempre cabe um bom comentário a respeito disso. As nossas boas obras não causam a nossa salvação. A salvação do efeito do pecado na nossa vida causa as boas obras. O efeito das boas obras não é salvação. O efeito da salvação é boas obras. É por isso que no Sermão do Monte, Deus começa dizendo do que ele faz, para depois dizer o que ele espera que responda o seu coração a partir do que ele fez. Mas ele disse que obras não têm a função de salvar você, mas ela tem uma função salvífica na vida dos outros, porque as boas obras glorificam o vosso Pai que está nos céus. Glorificar a Deus é deixar que Deus seja visto, seja demonstrado. Glorificar a Deus chama a atenção para Deus, e chamar a atenção para Deus leva as pessoas a decidir sobre Ele, a amá-lo. Você percebe que tudo começa com uma educação. Ele disse que ele nos ensina, ele disse para Tito que a graça ensina a viver piedosamente. Ele disse que o ensino da palavra, ela é útil para ensinar, repreender. Ele disse que essa palavra, uma vez ensinada, ela vai penetrar em todas as células do nosso corpo, em todos os átomos das coisas que tocamos, em todos os cantos da vida. Sim, e aí a gente vai entender qual é a dinâmica da nossa batalha e do conflito em relação ao ensino que gera um comportamento, e um comportamento que chama a atenção para a glória de Deus. O livro de Apocalipse descreve uma batalha e um período específico da história. Para a gente entender a localização, o livro de Apocalipse tem séries de revelação e elas são distribuídas historicamente. Quando João ouve a comunicação que inicia o livro, ele ouve uma frase muito importante para a compreensão. Escreve, pois, as coisas que viste, passado, as coisas que são, presente, e as que hão de acontecer depois dessas. E as primeiras cenas descritas e o ponto de partida de todas as revelações é o ponto de partida do Evangelho. Portanto, do ministério de Cristo e especificamente do Pentecostes, que é quando o Evangelho se espalha pelo mundo para frente, as profecias vão se espalhar no tempo. Nem todas no passado, nem todas no futuro, nem todas no presente, mas distribuídas do ponto onde o profeta está ouvindo e recebendo a revelação até o fim dos tempos. Não podemos pensar um Apocalipse
Apocalipse 100% no futuro, nem 100% no passado, e não também 100% no presente. Precisamos estudar um pouco mais para perceber de qual tempo histórico aquela parte está falando. Há grupos de 7 ali, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 taças, 7 selos. Especificamente aqui falando dos 7 selos e 7 igrejas, são 7 partes da história e com perspectivas diferentes. 7 selos são 7 períodos da história, desde o Pentecostes, da ascensão de Cristo, sua entronização e o começo da pregação do Evangelho, até o ponto escatológico final, o ponto final, onde o encontro definitivo e objetivo do livro chega. Então, do 1 ao 7, nós vamos ver uma distribuição ali. As trombetas também, sendo os selos uma história contada da perspectiva do povo de Deus, dos selados, dos seus pecados e dos seus sofrimentos e das intervenções de Deus para com o seu povo. Nós vamos ver na trombeta também, como um sinal de aviso, a história sendo dividida das partes a partir daqueles que estão sendo avisados, para quem a trombeta está tocando, tentando prevê-los das relações que eles podem ter com as pragas, onde tudo que é parcial nas trombetas passa a ser total nas pragas. Enfim, quando a gente faz um recorte, vamos perceber que a sexta trombeta, ela está num tempo histórico onde 5 coisas já aconteceram. E a sétima trombeta já está encontrando com o ponto final. Se nós crermos que nós de fato estamos hoje e temos boas razões para crer, sólidas razões para crer, que nós estamos nos aproximando do ponto final, a sexta trombeta é o nosso tempo. Fala de uma batalha ali. E essa batalha nos envolve. E olha o que o texto diz. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro onde se encontra a presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, mesmo que tenha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados, atados junto ao grande rio Eufrates. Esse rio Eufrates não é o rio que está hoje na Mesopotâmia, que está perto do que hoje a gente conhece como Iraque. Aqui é uma linguagem simbólica. O Eufrates é o último rio que limita o Éden. Do Eufrates para lá não é mais Éden. Quando Deus faz uma promessa para Abraão, ele diz para Abraão, sim, que a sua descendência dê essa terra, desde o grande rio do Egito até o Eufrates. Por esses 2 textos nós vamos perceber que o Eufrates marca o limite do que é Éden, do que não é Éden, também o limite do que é Israel para o que não é Israel. O Eufrates é o limite entre o que é o povo de Deus e os seus inimigos. Os inimigos têm que passar o Eufrates. Portanto, se há 4 anjos amarrados junto ao grande rio Eufrates, significa que Deus tem contido as forças do mal até então. Então foram soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, ou seja, foram soltos em um tempo preciso da história, para que matasse a terça parte da humanidade. Terça parte da humanidade não é um cálculo, porque é uma expressão idiomática. Terça parte é uma parte significativa menor do que a metade, mas ele sempre se refere para fazer um paralelo em comparação com a totalidade. Uma terça parte, como você vai ver terça parte do Sol, terça parte da Lua, das estrelas, aqui essa menção à terça parte para dizer que o efeito é parcial, ao contrário do que vai acontecer nas pragas onde o efeito é total, mas podemos considerar que o efeito é significativo, é muita gente afetada. E ele vai dizer: o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu vi o seu número. Assim, nessa visão, pude ver que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. E aqui um aspecto muito importante para o leitor da Bíblia, porque a gente não espera que sejam cavalos reais, como o Eufrates também não é real. Mas o que se espera aqui, que ele está dizendo, ele está nos chamando a atenção para algo que ele já falou. Quando Jesus disse sobre si mesmo e falando sobre o poder da sua palavra, o texto diz que da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, e essa espada é a Bíblia. A Bíblia é capaz de cortar ao meio, de partir juntas e medulas e dividir tudo. Ela penetra profundamente e a espada sai da sua boca. Sim, quando o texto fala da sua boca, ele está falando que esse instrumento de combate é algo que se está falando, algo que está se comunicando. Por favor, não se perca do contexto todo. O que o texto está dizendo é que esse embate neste tempo é um embate de um ensino contra outro ensino. A gente pode falar que existem pessoas educadas e pessoas mal educadas, mas da perspectiva bíblica isso não é real.
Da perspectiva bíblica, o que ele está dizendo aqui é que existem pessoas que são educadas para um propósito e existem pessoas educadas para outro propósito. Você pode encontrar uma pessoa com 4, 5, 6, 10 anos apenas de vida, mas sobre a natureza dele pesam 6.000 de pecado. Você pode encontrar uma pessoa que você pode falar assim, era uma pessoa sem educação. A Bíblia fala, não, ele está educado para um fim diferente do seu. Ele aprendeu a viver para outro propósito. Portanto, o embate da fé é de um propósito contra outro propósito. Uma educação para um propósito e uma educação para outro propósito. Mais do que a obtenção de técnicas, mais do que o domínio de tecnologias, mais do que um diploma pendurado na parede, mais do que uma citação antes do nome. A questão é, para qual propósito a educação está servindo? E ele vai continuar dizendo que da boca desses cavalos saíam 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade. E no verso 19 diz, porque a força dos seus cavalos estava na sua boca e na sua cauda, e as caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças que causavam dano. Boca e falar de cauda. Boca e cauda. Textos muito conhecidos, quando quem estuda os livros proféticos, ele vai dizer que o falso profeta é cauda, quando o profeta verdadeiro é cabeça. Esse texto é muito citado, e às vezes até equivocadamente, que Deus nos colocou como cabeça e não por cauda. Ele está dizendo que a nossa mensagem é verdadeira e a do falso profeta é falsa. Mas há um texto mais conhecido ainda, quando o dragão, a serpente, que é o antigo diabo, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, ele arrastou com a sua cauda a terça parte das estrelas, ou seja, Satanás ludibriou, enganou, argumentou falsamente com os anjos caídos. Vivemos em um momento de batalhas de ideias e de batalhas educacionais. Neste momento, você está vivendo e enfrentando uma grande batalha. Eu quero dizer algo muito sério para você a respeito disso. Você não está imune à batalha e todos os segundos da sua vida você está escolhendo quem está ensinando você. Ao falar para Timóteo, Paulo disse assim, olha, sabes as sagradas letras e sabes de quem você aprendeu. E a pergunta que eu faço para você é, de onde vêm as fontes, de onde está vindo as informações que você usa para edificar a sua vida? Jesus disse, ouça as minhas palavras e pratique. Jesus disse, aprenda e continue aprendendo. Jesus disse, qual é a fonte? Qual é a base com a qual você diz que está certo? Eu creio. E a minha crença me dá um nome de crente. É a partir da minha crença que eu sou julgado, porque ela deve se alinhar com aquilo que meu Salvador disse. Eu tenho uma sugestão para fazer para você. A revista Esperança, eu creio, fala das bases da nossa fé. Sim, ela tem capítulos e partes dos seus fascículos aqui, dizendo sobre grandes temas da Bíblia que sustentam fundamentalmente crenças. É muito importante, pela maneira como você é chamado, a maneira como você julga, a maneira como você pode ter certeza que está certo, ter alguém que está dizendo a mesma coisa que você. Deus não concorda com você, mas você concordando com Ele já é o caminho para a vida eterna e vivendo com Ele. Tudo que você faz a partir daquilo que você sabe. E todos os seus julgamentos são a partir do que você sabe. Portanto, a sua sabedoria cresce à medida que você conhece mais a respeito de Deus e da sua palavra. Vivemos em um mundo de batalha e a batalha pela sua mente. Embora a sua mente seja o campo de batalha, é na sua mente também que existe a decisão sobre a vitória dessa batalha. Nós não ajudamos Deus a vencer, mas escolhemos de que lado estaremos na sua vitória. Escolha esse lado. Faça algo que seja determinante nessa vitória na sua vida hoje.